Você é a razão de nós estarmos aqui, Senhor. Você é a razão da nossa vida, Jesus. Você é o motivo da nossa existência, Jesus. Você é a alegria da nossa vida, Jesus. Eu quero ensinar uma canção nova para você nessa manhã. Algo que inspira tanto o nosso coração. Verdades tão poderosas são cantadas aqui nesse lugar. Deixa eu só lembrar o tom certo. Ajuda aí, Dan. Ensinar tem que ensinar certo, né? Acho que eu lembro. Pode ir? Pode testar. Espera aí, ele beija para esperar. A canção diz assim: ser adorado, Cristo Jesus, Rei eterno, o sumo sacerdote da nossa fé e adoração, Deus que habita em nós, imagem perfeita do Pai, inspiração e vida eterna em nossos corações. Amém? Vamos mais uma vez? Ser adorado, Cristo Jesus, Rei eterno, o sumo sacerdote da nossa fé e adoração, Deus que habita em nós, imagem perfeita do Pai, inspiração e vida eterna em nossos corações. Aleluia! Aleluia! Você fica empolgado com isso? Aquele que é a inspiração da nossa vida, o Rei eterno, sumo sacerdote, Ele é esse que habita em mim e em você. Amém! Aleluia! Bora lá, vamos começar de uma vez?
corações. Inspiração e vida eterna em nossos corações. Inspiração e vida eterna em nossos corações. Oh, aleluia. Esse é você, Jesus. Inspiração para nossa vida. Inspiração para nossa vida, Jesus. Você, Jesus, é um modelo perfeito. Aleluia, aleluia, aleluia. Inspiração.
é o autor e consumador da nossa fé. Pai, obrigada por uma igreja forte, uma igreja que vai ser reconhecida pelo amor, pela palavra, pelo ensino da Tua palavra, Senhor, por pessoas que vão fazer a diferença nesse norte de Minas. Pai, nós seremos filhos e filhas gratos, Senhor, gratos, porque nós vamos reconhecer a Tua vida em nós e brilhar como uma luz, como um farol nessa região. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de sermos feitos filhos, não órfãos, mas filhos daquele que nos amou tão profundamente. Oh, Pai, obrigada, porque o Senhor não está como um dono de um orfanato preocupado. Ah, vem mais um filho, não. O Senhor está desejoso. A sua vontade é de que todos sejam salvos. O Senhor não está preocupado. O céu faz festa quando alguém nasce de novo. E nós estamos aqui, Pai, para resplandecer a Tua glória, a Tua vontade, Senhor. E a nossa vontade é alcançar todo esse norte de Minas com a palavra da fé e o amor. E vamos começar e continuar a partir de cada um de nós. Aleluia! Obrigada, Senhor, pela Tua vida em nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém! Oh, glória! Bom dia, igreja! Graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus, e vai melhorar, amém? Muito obrigada, banda, músicos maravilhosos, que canção linda eu aprendi hoje, que coisa maravilhosa. O Senhor, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é aquele que fez mesmo o que nós não poderíamos ter feito. Que bom que você escolheu estar aqui nessa manhã, que coisa maravilhosa. A palavra fala para que a gente não deixe de congregar. Se isso já era falado lá naquele tempo, quem dirá agora? Eu tenho convicção de que estamos nos últimos dos últimos dias. E como é bom estarmos do lado certo desse barco, como é bom estarmos do lado daquele que fez tudo por cada um de nós, amém? Que bom que você está aqui, glória a Deus por esse tempo. Eu tenho coisas para compartilhar do meu coração, coisas que o Senhor vem comunicando ao meu coração nesses dias, e eu tenho convicção de que vamos chegar a um bom lugar, amém? O Senhor é sempre bom, sempre, sempre bom. E Ele vai nos colocando nesse lugar de avanço no entendimento da palavra. O Senhor é aquele que é misericordioso com cada um de nós. Ele é um bom Pai. Se nós, que somos pais naturais, olhamos para o alvo que é perfeito, mas não somos perfeitos e fazemos de tudo por aqueles que são nossos, quem dirá o nosso Pai? Ele está feliz porque você está aqui. Ele está desejoso mesmo de suprir as expectativas do seu coração. Ele é um bom Pai, amém? Não tenha dúvidas disso. Ele se importa com você no nível de detalhes. Então, eu creio que com a expectativa que você chegou aqui, o seu coração ele vai ser suprido. Não pela minha causa, mas por causa do que eu posso fazer através dele. Ele é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais e além de tudo aquilo que nós podemos pedir ou até mesmo pensar. Eu e você servimos a esse Deus. Precisamos nos lembrar constantemente quem Ele é. Falar isso. Não para que Ele se lembre. O Senhor ele não tem esquecimento. Mas é para que eu e você possamos nos lembrar. Quando nós abrimos a nossa boca e falamos o que Ele é para nós, o que Ele fez por nós, nós lembramos, em meio a toda e qualquer circunstância, quem é o Senhor. E o nosso Deus é bom. E eu quero compartilhar hoje com você sobre algumas coisas do alto. Essa canção falou muito ao meu coração, nos lembrou que somos eternos e que temos uma eternidade junto com o nosso Pai. Sabe, queridos, nós que queremos em Cristo, nós temos o pé nessa terra, mas o nosso coração está lá no alto. Isso é tão importante, e viver desse jeito nos mostra uma consciência de eternidade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. O nosso espírito é o mesmo, e essa música falou tanto sobre isso, e nós vamos construir esse caminho.
nós sabemos que o tempo que nós temos aqui é bem pequeno com relação a todo o tempo da nossa existência. E se você não sabia, assim como em um dia eu também não sabia, eu estou te comunicando agora. E hoje nós vamos tocar um pouco sobre esses aspectos, né? Sobre essa questão de sermos eternos. Nós estaremos com o Senhor para sempre. Então, quando a gente anda mesmo com essa consciência de eternidade, a gente não anda só com os olhos nas coisas dessa terra. Amém? Mas cientes de que, ainda que possamos experimentar algo tão maravilhoso nessa terra, não se compara com o que está por vir. Ou ainda que a gente possa passar por uma circunstância enorme, também não se compara com aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Aqueles que creem, que vão perseverar crendo nele. Amém? Lembra disso quando você estiver passando por alguma circunstância. Isso me sustenta. Lembra do seu mestre te chamando de servo bom e fiel. Ah, queridos, essa imagem não sai da minha cabeça. Eu lembro mesmo, porque eu quero chegar nesse dia e não ouvir, eu não te conheço. Como a palavra fala que algumas pessoas vão ouvir, mas eu quero ouvir, serva boa e fiel. É possível nós escolhermos estar nesse lugar. E para isso, a gente precisa considerar esse dia, a gente precisa considerar o que a gente quer ouvir e fazer coisas para chegar a isso. Lembra? Não adianta você, eu quero muito isso, mas eu não quero fazer nada no caminho para chegar até isso. Não vai acontecer. É uma conta bem simples. Mas acredita que existem pessoas assim, que querem andar e passar nessa terra de qualquer jeito e chegar lá na eternidade com a cara para cima? Não faça isso. É por isso que eu quero te inspirar nessa manhã, para você não fazer as coisas de qualquer jeito. E aí eu pesquisei, né? Porque se a gente precisa estar consciente da eternidade, como que a gente se torna consciente de algo? E aí eu estou falando de qualquer coisa. E aí eu li a respeito disso. E aí nós damos atenção para aquilo. Nós buscamos, nós nos esforçamos. Percebe que há uma ação? Percebe que há um esforço? Que há uma decisão? Não é algo que vai acontecer se você ficar parado, à toa, esperando que isso aconteça. Você não se torna consciente de algo desse jeito, mas você busca, você se interessa, você se move. Quando algo chama a nossa atenção, ou quando algo que nós queremos muito é despertado no nosso coração, a gente faz isso. A gente gasta tempo, a gente investe. E está tudo bem, é isso mesmo. O nosso Deus é um Deus de excelência. Então, eu não quero que você deixe esse assunto passar, as coisas eternas, sem você dar atenção. Certamente é isso que o Senhor, nessa manhã, quer nos instruir. E sabe, o crente nesse mundo é mesmo nadar contra a maré, porque nós estamos aqui, nós precisamos comer, nós dormimos, nós trabalhamos, mas nós não consideramos nada disso acima de tudo que nos está reservado, que é uma vida com o Senhor. Então, é sempre esse equilíbrio. Eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. Então, os olhos nas coisas do alto vai nos fazer andar certamente nessa linha, que é bem tênue, mas ela existe. E o Senhor sabia, afinal, foi Ele que nos criou desse jeito. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor é sempre bom. E aí eu li que a consciência não é apenas um estado passivo de receber informações, mas também um processo ativo de interpretação e interação. Então, você precisa considerar o que a palavra diz. Em que nível de ouvir? Afinal, se você não ouvir, não tem como você passar a saber e praticar. Nesse nível que a gente precisa considerar a palavra. E o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele não vai nos requerer, né? Ele não vai assim querer que a gente saiba tudo de uma vez. Não, nós não somos assim com os nossos filhos. Cada culto, cada encontro, cada conferência, cada verbo diário, cada verbo no lar, cada aula do Rema, coisas vão sendo depositadas nos nossos corações. Verdades, instruções, correções, alinhamento, encorajamento. Cada dia é como se nós estivéssemos realmente colocando mais um degrau nessa caminhada, que é onde eu e você queremos chegar. É uma construção. Então, Carol, eu cheguei agora. Está tudo bem. Teve um dia em 2018 que eu cheguei.
E aí eu comecei a construir essas coisas. E hoje eu posso construir na vida de outras pessoas. Coisas que antes, pessoas já construídas depositaram em mim. Olha que coisa maravilhosa é esse cristianismo. É o que nós estamos inseridos. É algo de Deus. Não foi inventado por homens. Amém? E é assim que deve funcionar. Então, nós não podemos, né, ser apenas acumuladores de informação. Mas nós devemos ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e aí fazer alguma coisa com isso. E a gente vai se tornando cada vez mais consciente daquilo que o Senhor deseja que seja prioridade nas nossas vidas. Tem muita coisa na palavra para a gente aprender, mas isso não deve nos assustar. Isso deve nos deixar empolgados. Empolgados. Nosso Deus é um Deus dinâmico. Ele é um Deus maravilhoso. E todas as instruções que estão aqui é para realmente nos alinhar, melhorar as nossas vidas. Não é para que a gente fique cansado, não é para que a gente fique condenado, mas como é bom nós estarmos em contato com a palavra e perceber que nós podemos melhorar alguma coisa, que nós podemos ajustar alguma rota. Isso é amor, isso é cuidado. E o nosso Pai deseja isso para as nossas vidas. Então, nós somos eternos. Ah, Carol, mas não queria nem ter nascido, não tem como só morrer e acabou? Não. É como você querer viver sem respirar. Não vai acontecer. Então, nós precisamos passar dessa fase, dessas argumentações e lidar com o que é real. Nós somos eternos. Que coisa maravilhosa. Lembra que o Senhor, Ele sabe mais do que eu e todos vocês juntos? Isso todo mundo concorda, né? Então, se Ele nos criou desse jeito, é o melhor jeito. Eu ensinando no Rema sobre caráter de Deus, muitos alunos perguntam: ah, professora, mas se eu fosse Deus, eu criaria o homem sem livre-arbítrio. Ok, mas não é. Eu e você não somos. E a gente fala o tempo inteiro que Ele sabe de todas as coisas. E sabe. Então, se Ele nos criou com livre-arbítrio, vamos deixar de preguiça e praticar o que Ele diz. Olha que coisa boa. Deus é bom nesse nível. E lembra, nós não somos Deus. Isso é soberba, querer se colocar em um lugar de, se você fosse Ele, fazer algo diferente. Já vai limpando seu coração aí. Não somos, mas somos feitos filhos. E podemos aprender com Ele. Teve coisas que Ele nem compartilhou. Onipresença, onipotência, mas teve coisas que Ele compartilhou. Por exemplo, a fala. Nós podemos abrir a nossa boca e falar o que é bom. Abrir a nossa boca e falar o que a palavra diz. Isso é maravilhoso. E Ele compartilhou isso comigo e com você. Então, não despreze aquilo que de Deus Ele compartilhou com você. É poderoso demais. Ah, mas eu queria mais. Lembra, você não é Deus. Ele sabe exatamente o que a gente suporta. O que de dele a gente poderia conhecer está revelado na palavra. E aquilo que Ele sabia que não suportaríamos, saberemos, se com Ele. Então, esteja desejoso por esse tempo também. Lembra, o pé na terra, mas o coração nas coisas do alto. Tem muito mais. Tem grandiosas coisas que ainda não nos foram reveladas, mas que, se não desistirmos, se não retrocedermos, nós chegaremos nesse dia. Amém? O Senhor também deve estar desejoso por esse dia. Claro que sim, nós somos a sua criação. O Criador cria. Nós somos o muito bom de Deus. Que coisa maravilhosa. E somos eternos. Então, o que eu e você vamos fazer hoje vai impactar diretamente na nossa eternidade. Isso te deixa aliviado ou preocupado? Tá tudo bem. Se te deixou aliviado, continua. E se te causou alguma dúvida, vai acatando a palavra, vai construindo coisas eternas dentro de você, para que quando você ouvir isso novamente, você esteja: Pai, obrigada. Pai, obrigada por esse momento. Amém? Então não é para condenação. Limpou? Espera aí, viu, gente? E agora? A pessoa vai botar um batom rosa, domingo de manhã, para dar uma alegrada, assim. Didi, obrigada. E aí, se você ficou aliviado, glória a Deus. Mas não é momento de parar. É momento de continuar. Nós temos uma carreira, amém? Uma carreira que é proposta, que não é imposta. Ai, fiquei
preocupado. Nunca ouvi sobre isso. Calma. O seu pai é bom. Vai buscando isso, vai considerando o que precisa ser considerado. Amém? Aleluia, o nosso pai é um pai de amor. Então, se prepare. Eu coloquei isso aqui também, né? Eu vou anotando tópicos para que eu consiga passar o que vai passando na minha mente para vocês. Eu vejo muito um paralelo sobre isso quando eu ensino sobre família. E nessas últimas semanas, eu ensinei bastante sobre família. E realmente é algo que, quando nós entramos sem nos preparar, a gente sofre o dano. Mas o Senhor, Ele não criou nada para que a gente sofresse dentro disso. Família é a mesma coisa. Eu sei que casamento não é eterno, né? A palavra fala, né, que na eternidade nós não nos daremos em casamento. Mas, aos olhos de Deus, é algo vitalício. Então, o Senhor não criou algo para que a gente sofresse dentro disso. Não criou. A eternidade é a mesma coisa. Quem vai se colocar nesse outro lugar de sofrimento eterno é a própria pessoa. E eu não quero me colocar nesse lugar e nem quero que você se coloque nele. Amém? Mas é a mesma coisa. A gente vê que famílias que sofrem muito, normalmente, é porque entraram nisso sem se preparar. Então, exige uma preparação. Nós nos preparamos para tantas coisas nas nossas vidas, para uma corrida, e está tudo certo, tem que se preparar mesmo. Nós nos preparamos para um concurso, para entrar em uma faculdade, para tantas coisas, e está tudo bem. Lembra que o nosso Deus é um Deus excelente? Nem o mundo Ele criou de uma vez só. Então, nós devemos nos preparar. O paralelo da família é exatamente isso. Pessoas que entram nisso sem se preparar sofrem dano. Porque não é algo que você pode fazer de qualquer jeito, mas é algo que precisa de um conhecimento, de preparar mesmo. Sabe um enxoval interno? Nós precisamos dele. Muito além de cama, mesa, banho, de móveis novinhos, nós precisamos de um enxoval interno para entrar nesse negócio família. E lembrando que o Senhor não criou nada para que a gente devesse sofrer dentro disso. Mas sem instrução e sem considerar o que precisa ser considerado, é possível. E nós sabemos que é possível. Que famílias disfuncionais sejam começadas e que, ao longo do processo, haja um sofrimento. Mas lembra que o Senhor é aquele que é poderoso para transformar toda e qualquer situação. Amém? No curso da nossa vida é a mesma coisa. Então, se prepara para isso. Eu já te falei, nós somos eternos. Entenda, se interesse. Sabe, não viva desconsiderando o que deve ser prioridade na sua vida. A eternidade é coisa séria. A eternidade com o nosso Senhor é algo real. Pessoas podem ficar o tempo que quiserem nessa terra tentando desconsiderar isso. Mas nós vamos ver ainda hoje que a palavra fala que nós somos indesculpáveis. Então, lide com isso da melhor forma, da forma da palavra, considerando o que deve ser considerado. Amém? Abre a sua Bíblia em Romanos. No capítulo 1, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala, né, para esse povo. Aleluia, Deus é bom. Abre a sua Bíblia lá em Romanos, na carta aos Romanos. Aleluia, Deus é bom. Deixa eu abrir aqui também. A partir do versículo 20. Depois, você pode ler na íntegra. É muito bom. Esse capítulo é muito bom. E aí o apóstolo Paulo, ele vai deixar claro, eu vou ler com você daqui a pouco, que não vai adiantar nós ficarmos dando desculpas quando estivermos diante do Senhor. Como assim dar desculpa? Ah, mas eu não sabia que o Senhor existia. Ah, mas eu não consegui crer. Ah, mas ninguém me falou. Eita, nós seremos indesculpáveis.
Romanos 1 e o versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de formas que tais homens são indesculpáveis. A própria criação, ela revela o Criador e o seu eterno poder. Nós não temos desculpas para não crer naquele que nos criou. Nós olhamos para as coisas criadas e nós podemos evidenciar o autor ali. É como você olhar para uma obra. Sabe, você vai num museu muito chique, no museu lá em Paris, sei lá, no Louvre, sei lá, vai viajando aí comigo. E aí você vê uma obra e aí você sabe quem foi aquele autor. Ou você vai em Belo Horizonte e vê aquela igreja linda da Pampulha e você sabe que aquele traço tem um autor. O autor não está lá. A arquiteta sabe, né, Carlinha? O autor não está lá, mas você sabe que aquilo foi obra dele. Não adianta. A criação reconhece o seu Criador. E nós precisamos saber exatamente para o que fomos feitos. Essa é a vontade do nosso Pai. Então, aqui ele vai dizer que não tem desculpas, sabe? E nós seremos indesculpáveis por quê? Por rejeitá-lo. Versículo 21. Por quê? Vem a explicação. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Eu vou parar por aqui. Mas nós vemos esses pontos. Quando nós conhecemos a Deus e nós experimentamos da bondade dele, e todos os dias eu e você podemos experimentar dessa bondade. Ah, mas eu não estou vendo isso. Nós estamos respirando. Quando nós acordamos de manhã, nós já estamos experimentando da bondade de Deus. Quando nós não reconhecemos isso e não somos gratos, nós estamos rejeitando a Ele. Ah, mas eu nunca rejeitei o Senhor. Mas quando nós não observamos esses pontos, é isso que a palavra diz que nós estamos fazendo. E o próximo passo no abismo, para o abismo completo, é na mente. Vai dizer pensamento fútil e coração obscurecido. Quando nós não rendemos graças, quando nós não glorificamos o Senhor das nossas vidas, o próximo passo é a nossa mente se encher de abobrinha e o coração ficar podre. Está aqui. Se você vê defeito e dificuldade em tudo que Deus considera, é isso que vai acontecer. Você vai começar a achar bom tudo que Deus abomina. Ah, mas eu nunca reclamei, Carol, do Senhor. Mas se você reclama das pessoas, você está desconsiderando aquilo que é o muito bom dele. E isso é tão sutil. Isso pode entrar nas nossas vidas de tantas e quantas maneiras. E é verdade, eu preciso guardar o meu coração. Porque hoje, houve um tempo que eu lidava com maquinários e números. Mas hoje, há algum tempo já, eu lido com gente. E se a gente não guardar o nosso coração, aquelas pessoas que nós tanto oramos para chegar, se torna um problema. E aí nós estamos rejeitando aquele muito bom de Deus. Isso é sério. É muito sério. Por isso que essa carta é tão maravilhosa e nós podemos aprender tanto, 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 tanto. A professora Rafaela Braga está ensinando no Rema a matéria A Unção, e ela citou que quem é muito bom de justificativa não é bom de arrependimento. Nós somos arrependidos, amém? Nós somos arrependidos. Então, não vamos ficar criando justificativas para não valorizar o que o Senhor valoriza. O arrependimento é o primeiro passo para a gente entrar no cristianismo. Mas ele não é o único. Nós somos arrependidos. Então, todos os dias, eu e você vamos nos arrepender de algo. Senão, estaríamos perfeitos. E eu sei que se eu perguntar aqui se tem alguém perfeito, todo mundo vai dizer que não. Então, não estrago o meu exemplo. Que, na verdade, quem me ensinou foi o meu pastor Paulo, que está dando aula agora em outro Rema. Por isso, ele não está aqui, nem Nath. Mas isso é verdade.
isso acontece. Então, vamos considerar o que o Senhor considera, amém? Vamos guardar o nosso coração, glorificar a Ele, render graças. Render graças é bíblico. E todos os dias eu e você temos motivos, se estivermos com o coração nas coisas do alto, para render graças. Mas se estivermos imersos nessa terra, para reclamar. Todos os dias. E todas as pessoas. Porque estamos nesse mundo caído, né? Então, circunstâncias chegam para todos. Mas a boca que o Senhor nos deu, a fala que Ele compartilhou, é para que nós possamos render graças. Amém? Então, lembra disso, nós somos arrependidos. E, certamente, no tempo em que você viveu, sem reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, não foram depositadas em você coisas eternas. Afinal, o mundo não tem como depositar em nós aquilo que nem Ele mesmo reconhece. Então, está tudo bem, a gente chega com o que a gente recebeu. A gente chega do jeito que está. A gente só não permanece desse jeito. Porque a vida do Senhor em nós vai tirando aquele entulho de mundo e depositando coisas eternas. E isso é todos os dias, todos os dias, todos os dias. Sabe, enquanto nós não permitimos que o Senhor Ele dirija as nossas vidas, né, que Ele governe tudo mesmo, nós também não temos nada de eterno para depositar em ninguém. Nada. Nada, nada, nada. Primeiro, nós decidimos. Nós entregamos o controle, né? E não é uma vez só. Toma aí o controle. É todos os dias e várias vezes por dia. Porque nós tomamos decisões o tempo todo. Nós tomamos decisão de reclamar ou de bendizer o tempo todo. O tempo todo. E aí a gente vai decidir o tempo todo para quem a gente entrega o controle. A gente toma uma primeira decisão de estar imersos em Cristo. Nós somos batizados nele. Oh, glória a Deus. E depois, todos os dias, nós vamos reafirmando essa decisão nas nossas vidas. Pai, eu quero que o Senhor dirija isso. Eu quero que o Senhor guie isso todos os dias. E se nós não tomamos essas decisões, nós também não temos nada de eterno para depositar em ninguém. Nada. Primeiro, nós nos enchemos dessa consciência de eternidade, das coisas do alto. E depois nós podemos ser dispenseiros dessa maravilhosa graça, que é a vida com o Senhor. E com tudo que Ele quer que a gente faça. Então, entenda isso, né? O pecado, ele sujou tudo. É verdade. Nós estamos em um mundo caído. O Senhor falou, no mundo tereis aflições. Então, ter aflição é bíblico. O que não é bíblico é perder o bom ânimo. O pecado sujou tudo. É difícil a gente imaginar uma vida sem pecado. Pensa você ir dormir, deixar as portas do seu carro abertas, a porta da sua casa. A gente não consegue imaginar um mundo sem pecado porque nós nascemos nesse mundo já com a presença do pecado. Mas isso um dia vai mudar. Lembra o coração nas coisas do alto? O pé nas coisas dessa terra. Então, a gente ainda tranca o carro e a casa. Mas o coração é nas coisas do alto. É nesse tempo que vai chegar. Não é difícil confiar em um Deus que nunca mentiu. A primeira vinda de Cristo se cumpriu. A segunda também. Nós vamos nos encontrar com eles nos ares. Essa é a expectativa do meu coração. E se esse tempo ainda não tiver chegado? Então, assim como o pastor Marcos nos ensinou, eu quero combater o bom combate até o meu último dia de vida. Sem me cansar, sem estar fadigada, sem estar esgotada. Porque é Ele que guia a minha vida. Então, é isso. Quando você vive com essa consciência de eternidade, você experimenta um pouquinho do céu em tudo. Mas quando você vive com o coração, nas coisas terrenas, você experimenta um pouquinho de inferno em tudo. É simples como isto. Coração nas coisas do alto. Eu posso ver a fagulha de Deus em tudo. Coração imerso nessa terra. Eu posso viver, experimentar um pouquinho do inferno em tudo. Eu e você decidimos qual lado desse barco a gente quer estar. E eu vou te falar. Viver uma vida com olhos de bondade, com mansidão. E mansidão não é frouxidão. Não tem a ver com o estereótipo, não tem a ver com pessoas que falam baixo, alto, agitadas ou mais quietas. Mansidão. Você acolher aquilo que a palavra diz. E fazer. E fazer.
do melhor jeito que você pode hoje, mas não se contentando com isso. E buscando. Tem mais. Tem mais gente para eu depositar coisas eternas. Amém? Aleluia. O Senhor é sempre bom. Então, seu coração, né? Se o seu coração e a sua esperança estiver nas coisas dessa terra, tudo vai ser ruim e insuficiente. Mas, se ele estiver, né, nas coisas do alto, a gente vê que tudo pode ser melhorado, mas que já existe algo de bom ali também. Já existe. Amém? Então, viva entendendo que não tem nada dessa terra que se compare ao que será revelado. Mas se não tem nada aqui que vai ser melhor do que eu vou receber, então eu posso passar por isso aqui com outro coração. Tem algo muito bom nos esperando. Vamos aproveitar o que já nos está proposto. Abre lá em Romanos 8. Volta um pouquinho, né? Na verdade, não. Avança um pouquinho. Ixi. Romanos 8. Eu quero ler mais um pouquinho dessa carta junto com você. Romanos 8. Eu vou ler a partir do versículo 1 e você vai acompanhando comigo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você, oh glória, da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, em semelhança à carne, pecaminosa como oferta pelo pecado. Jesus nunca pecou, amém? Ele se fez pecado por nós. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós. Quem? Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que coisa maravilhosa. E o versículo 5. Quem vive segundo a carne, aspira ao que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. É bem óbvio. E o 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E nós estamos aqui. Eu tenho convicção de que para agradar ao Senhor. Nós estamos aqui domingo de manhã, eu sei. Eu e você sabemos o quanto poderíamos estar em qualquer outro lugar. Mas decidimos estar aqui. Nós queremos agradar ao Senhor. E nós precisamos andar pelo Espírito. Quando estamos carnais, né, os pensamentos eles tornam-se fúteis. Nós vimos isso lá em Romanos, no capítulo 1. Eu li isso junto com você. E começa na mente mesmo. Eu lembro que o pastor Bud ele falava, né, que um passarinho ele pode sobrevoar a sua cabeça, mas você não pode impedir que o passarinho sobrevoe a sua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça um ninho, certo? E agora eu, Carol, vou acrescentar algo. Mas você também pode impedir que tenham iscas ali que façam ele querer sobrevoar o tempo todo. Porque se ele sobrevoa ali o tempo inteiro, e se ele acha ali motivos para estar voando o tempo todo, uma hora ele vai achar que aquele ambiente é propício para ele. Então, sabe, faz o quê com esses pensamentos? Tira e renova a mente. Vai fazendo isso. Quando, Carol? Todos os dias. Lembra que quando nós rejeitamos ao Senhor, tem total ligação com pensamentos fúteis? Então, começa aqui mesmo. Começa aqui, porque você vai falar aquilo que está cheio o seu coração. E a sua mente. Você pode, né, premeditar ali alguma coisa, você pode... Na verdade, essa nem foi a palavra certa. Eu queria dizer que você pode simular algo. Né? Se você sabe o que está por vir, você pode ensinar alguma coisa, programar alguma coisa. Mas se você não está preparado, o que vai sair é o que está dentro mesmo. Se você não está preparado para aquela situação, ou para aquela pergunta, ou para aquele contexto, vai sair aquilo que você está se alimentando. Então, a gente precisa cuidar disso. A gente precisa cuidar disso. Cuide dos seus pensamentos, isso é sério. Isso é muito sério.
Cuide daquilo que está habitando a sua mente, que está tomando o seu tempo. Cuida. E se não estiver bom, e a gente vai ver aqui uma lista maravilhosa para nos auxiliar, troca por aquilo que é bom. Não tem como você querer coisas eternas se você só anda com quem quer coisas da carne. Associe-se com quem, assim como você, está considerando a eternidade, que é real e que vai acontecer. Porque Deus não mente. Ele não é homem para que minta. Ele não mente. Associe-se com quem está nesse caminho, com quem está tirando as iscas de Satanás para o passarinho não ficar querendo passar. Realmente, tem coisas que passam na nossa cabeça, mas se aquilo está passando o tempo todo, então você já tem responsabilidade sobre algo. Passou alguma coisa? É um sinal amarelo. Mas você dorme e acorda com aquilo, aí já é um sinal vermelho muito. Vermelhão. Já é algo para você realmente se colocar em uma posição de trocar aquilo. Nós somos responsáveis. Vai lá em Filipenses 4. Porque quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Mas olha o tanto de consciência da eternidade que esse apóstolo tinha. E olha o que ele depositou nas pessoas para quem ele estava escrevendo essa carta, coisas eternas, que não tinham nada a ver com a situação natural que ele estava passando enquanto escrevia a carta. Oh, gente, isso nos ensina muito. Ele estava preso. Vamos lá, né? Vamos lá. Filipenses 4. Finalzinho ali. Olha que lindo, ele começa. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Poderia estar falando comigo e com você, amém? E aí ele vai fazer aqui, né, exortações, peço a Evódia e a Sintique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e com os meus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Quantos presos estariam escrevendo sobre isso para pessoas que não estavam naquele contexto? Isso nos mostra uma consciência de eternidade tão grande que, independente das circunstâncias terrenas, o que era eterno nele não foi alterado, não foi mexido. Alegrem-se. Eu estou preso, mas ele sabia de quem ele era servo, servo de Cristo, aquele que o considerou para levar a palavra aos gentios. É coisa grande demais que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele não tem filhos preferidos. A palavra fala, Atos fala, em Deus não pode haver essa diferenciação, né, de pessoas. Não pode, ele não tem filhos preferidos. Ele tem chamados diferentes para cada um. Cada um de nós temos algo a fazer. Mas não tem a ver com ser melhor ou pior. Não tem. O nosso Deus é bom. E aí o apóstolo Paulo vai continuar. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, depois de feito tudo isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração. E olha a palavra novamente. E os pensamentos de vocês em Cristo. Quer ter pensamento guardado e não entrar na inutilidade deles? A amabilidade, a alegria. Gente, é mais simples do que parece. Só dói na carne. Porque ela não está cheia de eternidade. Na quinta-feira, o pastor Rodrigo ministrou. E ele sempre ministra o evangelho fácil e praticável. Só não faz quem não quer. A verdade é essa. E nós vimos coisas que são difíceis para a carne, porque a carne não quer o que o Espírito quer. Mas a palavra fala o tempo inteiro de coisas que a gente precisa fazer, para que nesse dia glorioso do encontro com o nosso Senhor, nós sejamos chamados de servos bons e fiéis.
A palavra fala, sem santidade ninguém verá o Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus. O tempo inteiro vai nos dando o caminho para que a gente chegue. E não chegue de qualquer jeito diante dele. A palavra fala, perdoe, né, os seus irmãos, para que o Senhor perdoe o tempo inteiro. E a gente precisa estar atento, porque não vai adiantar você passar uma vida achando que está servindo ao Senhor, se você não estiver fazendo o que Ele deseja. É isso. E o Senhor, Ele coloca a régua. E muito bem clara, muito bem clara. Se a gente quer andar nessa paz que excede o entendimento e ter o pensamento guardado nele, a gente precisa considerar essas coisas. Você é reconhecido como alguém amável? Precisa ser, precisamos ser. E lembra, não estou falando de estereótipos. Estou falando do que se aplica à palavra. O amor, ele é encorajamento, ele é correção. E nós servimos uns aos outros com aquilo que a pessoa precisa. Isso é um amor tão profundo que alguém não considera o que alguém pode ficar chateado com ela, mas ela o ama a ponto de mostrar o que a pessoa nem está vendo. Isso é um amor tão profundo, quando alguém arrisca a noite de sono para nos falar o que a gente precisa ouvir. Quando alguém arrisca, né, aquele estado de não ter problema com ninguém, indisposição com ninguém, para falar o que a gente precisa ouvir. Porque é isso que vai ser construído de eterno em nós. Então, lembra disso. Nós precisamos amar as pessoas desse jeito. E quando nós estamos ocupados com isso, o nosso pensamento está guardado. Quando nós estamos ocupados com essas coisas do Senhor. Ontem eu estava trabalhando o dia inteiro aqui na obra. Minha filha estava com os pais dela. Japa e Giovana. Quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas coisas. E não é um peso. Mas a gente precisa escolher o lado que a gente está. Ou a gente acredita nessas coisas, ou não. E aí a gente vai ficar passando uma vida pelo Evangelho como se não fosse possível crer, ou como se fosse difícil demais para uns e fácil para outros. Não é fácil na carne, para ninguém. Não é fácil quando o aluno quer sair do rema, e eu tenho que lidar com isso todas as vezes. Mas ele não é o meu problema. E todo mundo aqui tem circunstâncias que vai ter que lidar. Não é fácil quando alguém que você investe te dá um processinho. Não é. Não é. Não é. Nós estamos nesse mundo. Mas o que é que a gente pode escolher fazer? O que a palavra diz. E não é questão de não conseguir. É uma questão de escolha. É tão e somente uma questão de escolha. Se você está com um pensamento cheio do que é terreno, você já sabe qual vai ser a escolha. Mas se você está com um pensamento cheio das coisas do alto, por mais desafiador que seja aquele perdão, ou aquele sorriso, ou aquela oração pelo inimigo, por alguém que falou tão mal de alguém que você ama tanto. Não estou falando nem da gente, eu estou falando, sabe aquela pessoa que você ama? E aí vem alguém, calunia, e aí você ora, abre a boca e no início nem sai. Mas você persevera, porque o justo vive pela fé, amém? Aquele perdão que na carne não dá vontade. Ou aquele tempo que você não queria doar. Gente, são tantas decisões que a gente tem que tomar todos os dias. Mas que cheios da consciência de eternidade é possível. Não estou dizendo que todas são fáceis, mas é possível. Amém? Finalmente, versículo 8. Irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Para a gente combater esses pensamentos fúteis em um coração podre, a gente toma cuidado com o que vai entrar e permanecer na nossa mente. É verdadeiro? Então pode deixar lá. Não sabe? Não mexe com isso. Não sei se isso é verídico ou não. Então não é da conta. Porque se fosse, a gente saberia. Se você não for o resolvedor do problema, nem ouve aquilo.
já direciona a pessoa para quem pode resolver. Se a gente não sabe de tudo, nem mexe com isso, nem supõe, nem levanta falso. Ah, Carol, mas isso é tão pequeno. Mas o acúmulo disso vai causando a inutilidade dos pensamentos. E o final disso é você começar a questionar tudo que o Senhor considera importante. Gente é importante, chamado é importante, eternidade é importante, santidade é importante, o perdão é importante. Tantas coisas, queridos. E eu não aprendi isso de uma noite para o dia. Eu venho aprendendo isso dia após dia, mas eu não quero me cansar disso. Porque se eu me cansar disso, eu vou me tornar aquele povo de Romanos 1, que rejeitam o Senhor, sem falar que rejeita Ele, mas dando as costas e desconsiderando tudo que Ele considera importante. Eu e você não somos desses, amém? Eu e você vamos perseverar até o fim. O Senhor, Ele não se agrada daqueles que retrocedem. A vida com o Senhor não é nunca pior do que uma vida sem Ele. A vida com o Senhor vai ser sempre melhor do que o tempo de vida que nós estivemos sem reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. Amém? E o 9, né? Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Se pessoas estão te ensinando coisas eternas, vocês podem olhar para elas. Se pessoas sérias, que têm compromisso com essa palavra, estão se esforçando. Ô, gente, exige um esforço. Você está preso e mandando alguém que você ama se alegrar. E se alegrar sempre exige um esforço. Exige mesmo você sair, daquele automático, dos sentimentos. Mas vale a pena. Comece a ficar atento se você tem aberto sua boca e falado do que é bom, daquilo que o Senhor considera bom. Se você começa a perceber que você só reclama, é porque a sua mente já está tomada pela inutilidade dos pensamentos. E não vai faltar nada para você começar a duvidar do Senhor e do dia que Ele vai te chamar de servo bom e fiel. Eternidade é sério. Não faça isso de qualquer jeito. Não passe pela sua vida arrastando a cachorrinha. A vida com o Senhor é boa. A vida com o Senhor é boa. Não faça isso de qualquer jeito. O Senhor não teria disponibilizado tantas instruções se Ele quisesse que a gente, no final, se desse mal. Saber que Deus é bom e entender como essa bondade se aplica a cada circunstância é o que nos tira desse lugar de duvidar do nosso Criador e de nos render àquele que foi até o fim, até a morte de cruz, para que eu e você hoje pudéssemos viver uma vida abundante nessa terra, mas sabendo que nem se compara com as grandiosas revelações que estão por vir. Amém? Vai ter um tempo que não vai haver morte, choro, dor. Nós ansiamos por esse tempo. Maranata, Ele está perto. Ele não está mais longe do que Ele estava quando essas coisas foram escritas. E eu e você cremos nisso. Nós cremos que aquele que vem virá. Nós cremos em uma vida no Espírito. Nós cremos na graça que nos capacitou para perdoar o imperdoável. Porque se fosse perdoável, não era perdão. Nós cremos na graça de amar e de bendizer aquele que nos machucou. Aquele que machucou, aquele que nós amamos. Nós cremos nesse poder. E nós vamos ser reconhecidos por isso. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Vamos encher nossa mente com as coisas do alto. Juntos é mais fácil. Não fica tentando fazer isso sozinho. Aleluia. O Senhor é bom. Vamos cantar uma canção. Vamos orar em línguas. Temos uns minutinhos ainda. Eu sei que verdades eternas foram depositadas no seu coração. Amém? Porque o que nós lemos e pregamos foi a palavra. Confie na palavra acima de todas as coisas. Oh, Deus
redimiu com seu amor e por seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor, nos redimiu com seu amor e por seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Traga à sua memória, queridos, que em cada pessoa existe algo do Senhor. Cada pessoa só precisa reconhecer aquele que vem, que não está atrasado. Lembra disso. Ele morreu por todos, todos, e o desejo de Deus é de que todos sejam salvos e cheios do pleno conhecimento da verdade. Todas as pessoas, assim como o pastor Rodrigo nos ensinou na quinta-feira, que passam pelas nossas vidas, precisam ouvir desse Cristo, precisam ver, sentir o cheiro desse Deus maravilhoso. Não estou falando que você vai abrir a Bíblia todas as vezes. Eu estou falando que a vida do Senhor na sua vida vai falar tão alto que as pessoas vão querer o que você tem. Amém? Encha sua mente do que é bom. Medita nas coisas do alto. Gasta tempo com o que é eterno. E da sua boca só vão sair água viva, fonte de vida que vai jorrar para a eternidade. Amém? Nos redimiu com seu amor. Somos limpos pelo sangue de Jesus. E por seu sangue nos purificou. O Senhor nos enxerga como justos. Nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, por essa graça. Nós te agradecemos, Pai, porque nós estamos com a mente no Senhor e nós queremos construir coisas eternas, Pai. Obrigada, Pai, pelo privilégio que é poder renovar a nossa mente com a palavra. Senhor, nós queremos ser conhecidos como aqueles filhos que imitam ao bom Pai e que glorificam o Pai. E que a nossa vida elogie ao Senhor todos os dias, em tudo que a gente possa fazer. Nós te agradecemos, Senhor,
porque o Senhor é bom. Oh, Pai, obrigada por essa igreja, uma igreja forte, uma igreja em que nós vamos cuidar daquilo que passa na nossa mente, que nós não vamos desconsiderar, Senhor, pensamentos que não vêm direto do Teu coração. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada porque nós estamos entrando em novas fases. O Senhor é aquele que nos sustenta. E nós cremos, Senhor, verdadeiramente em uma família da fé forte e firmada na Tua palavra. Eu te agradeço no nome de Jesus.